Milhões de anos depois, Jie renasceu, com uma vida que parecia mais feia e solitária do que antes, tendo enfrentado pais abusivos e usado seus poderes para matá-los. Ele desperdiçou toda a sua fortuna em jogos e permaneceu isolado, trabalhando incansavelmente enquanto morava em uma casa cheia de odores desagradáveis e sujeira. A tentativa de sobreviver cozinhando ramen se tornou sua rotina até que, um dia, algo estranho aconteceu. Uma fenda no espaço-tempo se abriu na sua frente, e uma deusa apareceu, nua e deslumbrante. Ela se transformou rapidamente em uma versão menor de si mesma, como um bebê, e começou a comer o ramen de Jie. Quando ele questionou sua identidade, ela se apresentou como Duola e revelou que tinha um poder único. Ela podia consumir toda a comida ao seu redor. Jie tentou se livrar dela, mas, mesmo assim, ela seguiu seus passos, prometendo conceder-lhe todos os seus desejos. Por mais que tentasse, Jie não conseguia se livrar dela, mesmo quando tentou jogá-la na frente de um ônibus. Duola, em resposta, ofereceu-lhe favores, incluindo até seu próprio corpo, mas, para a surpresa dela, Jie recusou bruscamente, insultando-a. Ela continuou a aparecer em sua vida de formas desconcertantes, até que um dia, depois de todos os problemas, Jie gritou com ela para calar a boca, assustando todos os alunos na sala. O professor, vendo sua atitude, começou a gritar com ele e o culpou por ser o único aluno com esse comportamento. Enquanto todos riam dele, Jie percebeu que, estranhamente, ele era o único capaz de vê-la. Decidido a fugir da aula enquanto Duola dormia, Jie foi interrompido por uma garota com um corte de cabelo estilo Karen, que lhe entregou uma carta de amor. Confuso e surpreso por uma perdedor como ele receber uma carta de amor, Jie ficou ainda mais atordoado quando Duola surgiu e disse que aquela era sua única chance de conseguir um encontro. Em um momento de frustração, Jie jogou a mochila da garota no chão e gritou para que ela o deixasse em paz, o que fez a menina fugir, chorando. Jie percebeu que talvez tivesse perdido a oportunidade para sempre. Algumas horas depois, Jie voltou com uma caixa de salgadinhos e tentou oferecer à garota, Dora, para vê-la feliz e longe de seus problemas. No entanto, ela começou a chorar, explicando que uma deusa rejeitada por seu mestre estaria condenada a vagar sozinha pela eternidade. Antes de desaparecer, ela pediu para dar uma última caminhada com ele. Quando caminharam juntos, ela segurou sua mão, embora Jie achasse isso repulsivo. Então, ela transferiu sua energia mística para ele, permitindo-lhe ver a verdadeira natureza do mundo deles. Dora, com isso, explicou que todos têm potencial para se tornar um invocador, mas que Jie era o último de sua linhagem, com o poder de destruir ou salvar o mundo, dependendo de suas escolhas. Foi quando uma criatura apareceu, um gato chamado Miau, e Duola perguntou a Jie se ele escolheria mudar o destino do universo e se tornar um invocador, para explorar o novo mundo ao lado dela. Quando Jie estendeu sua mão, Duola pegou, selando o destino deles com um gesto simples. Ela o provocou, dizendo que agora nunca o deixaria sozinho, mas Jie não se importava. Na verdade, ele se sentia aliviado, pois sabia que ela agora estava ligada e ele teria que obedecer às suas ordens. Em resposta, Duola saltou para suas costas, convocando suas asas e os levando por cima da cidade. No entanto, ao voarem, quase colidiram com um prédio quando Duola, exaurida, começou a desmaiar. Eles desceram lentamente até a casa de Jie, onde ela, exausta, decidiu despertar um poder secreto dentro dele. Uma esfera de energia surgiu no céu, explodindo em milhares de partículas iluminadoras que começaram a curar seu corpo. Jie, atônito, perguntou se ela realmente era uma deusa. Com isso, Duola revelou tudo para ele. Ela contou como, 3 milhões de anos atrás, uma guerra devastadora entre deuses e titãs destruiu o mundo. Durante esse conflito, ela foi aprisionada no vazio, sozinha e isolada. As memórias da dor e do sofrimento a afetaram profundamente, mas Jie, de alguma forma, se preocupou com ela, tentando garantir que ela estivesse bem. No entanto, ele sabia que sua vida, como invocador, tomaria um novo rumo e que essa seria sua nova realidade. Sem saber, ele estava sendo observado por uma garota misteriosa e atraente do céu. No dia seguinte, na escola, Duola apareceu novamente, fazendo com que Jie fosse o único capaz de vê-la. Enquanto isso, o noticiário transmitia uma história bizarra sobre um perdedor misterioso e feio voando pelo céu, o que deixou Jie se perguntando por que as pessoas pareciam estar tão obcecadas em zombar dele. O invocador Jie deu um salto desesperado, tentando salvar Duola, mas o monstro planta o cegou com um ataque, fazendo com que ele batesse contra a parede e quase tivesse um resultado catastrófico. O monstro aproveitou a oportunidade e fugiu para um festival. Enquanto Jie corria pela multidão em busca de Duola, ele percebeu que havia perdido completamente o controle sobre ela, antes mesmo de conseguir se afastar da cena. Foi então que um homem grande caiu do céu, exigindo que Jie se desculpasse por rejeitar sua irmã de forma tão rude. Jie,
com o temperamento de sempre, respondeu com um comentário insensível sobre a aparência da irmã do homem e, sem perder tempo, se afastou da situação, fugindo rapidamente. À medida que Gia continuava correndo, a voz de Duola começou a sumir aos poucos. Ela o alertou que estava perto de perder a vida e precisava da ajuda dele com urgência. Nesse momento, uma criança apareceu do nada, tentando convencê-lo a se tornar uma testemunha de Jeová. Frustrado, Gia ignorou a criança de forma severa e voltou à sua perseguição. Ele se dirigiu na direção da voz de Duola, mas acabou cometendo um erro ao pular em um cacto, apenas para perceber que estava se aproximando de uma garota inocente. Percebendo a confusão, ele se redirecionou e seguiu a música que emanava de um lugar mais distante, reconhecendo-a como o som de uma banda conhecida por suas músicas horríveis. Chegando em um show barulhento, Gia sentiu a presença de Duola ficando mais forte, mas as respostas dela começaram a diminuir. Ela estava perdendo energia rapidamente. Em um ato de desespero, Gia tentou provocar uma reação dela, gritando seu alívio ao pensar em finalmente se livrar dela. Ao ouvir isso, Duola encontrou forças para lutar contra os monstros da planta e tentar se libertar. A cena se intensificou quando Gia assistiu a planta sendo espancada, e a criatura recuou, dando lugar a uma garota misteriosa e atraente. Duola, em um impulso, lançou um ataque, mas a garota desapareceu no ar. Duola, ansiosa por persegui-la, foi desaconselhada por Gia, que sugeriu que eles deixassem para encontrá-la outro dia, pois a garota parecia muito perigosa e parecia ser capaz de controlar a planta enquanto permanecia oculta. Um velho, que observava de longe, aconselhou a garota a garantir que Gia nunca escapasse, enfatizando a importância de testemunhar os poderes do último deus. Depois que ela partiu, o velho antecipou ansiosamente o momento em que Gia manifestaria suas habilidades divinas por meio da reencarnação em sua forma divina. No dia seguinte, na escola, uma garota cativante de presença marcante se aproximou de Gia. Apesar de atrair olhares curiosos de vários garotos, ela ignorou todos e foi direto até a mesa de Gia para entregar-lhe um bilhete, antes de se afastar. Assim que ela foi embora, os curiosos correram para ler o bilhete, que dizia que ela o esperaria na floresta depois das aulas. Depois do expediente, muitos garotos seguiram Gia, curiosos para ver o que aconteceria com a garota misteriosa. Durante o caminho, o homem que já havia confrontado Gia, por ter rejeitado sua irmã, apareceu novamente, agora o acusando de conquistar a garota mais atraente. Gia ignorou as provocações e seguiu para a floresta, acompanhado por uma multidão de rapazes. Lá, ele ficou aliviado ao encontrar Miao novamente, confirmando que ela estava segura. De repente, vinhas saltaram de entre as árvores, prendendo os seguidores indesejados e permitindo que Gia continuasse sua jornada sozinho. Quando chegou ao local indicado no bilhete, parecia ser um beco sem saída. Mas, antes que pudesse se dar conta, as árvores se abriram, e ele encontrou a garota misteriosa novamente. No entanto, a paz foi interrompida por uma criatura vegetal, que exigiu que Gia entregasse o espírito ou arriscasse sua vida. Gia se recusou a entregar o que considerava seu novo animal de estimação e explicou que estava profundamente apegado a Duola. Sua resposta apenas fez a garota se enfurecer ainda mais. Ela lançou uma videira em forma de rosa, que cortou suas bochechas com a força do vento. A garota, então, intensificou o ataque, transformando a videira em uma arma parecida com uma espada, que atingiu o chão perto de Gia. Duola, lutando para manter a consciência, procurava uma arma para Gia enquanto ele se esquivava dos ataques. Ela garantiu a ele que logo teria sua arma. A garota, controlando as plantas com mais agressividade, invocou uma raiz gigante que se levantou do solo. Com um gesto dramático, liberou milhares de lâminas de plantas que se dirigiram a Gia. O chão também foi coberto por vinhas, tentando derrubá-lo. Confiante em seus poderes, a garota foi ainda mais longe, invocando uma enorme árvore do solo. Ela acreditava que usava apenas 30% de seu poder, mas isso parecia mais do que suficiente para dominar Gia. Enquanto a enorme árvore se erguia, Gia percebeu a gravidade de sua situação, notando a aparente inferioridade de sua convocação. Mesmo em meio a todo esse caos, Duola conseguiu escapar por pouco do golpe mortal da árvore e se levantou para voar. No entanto, a árvore não desistiu e continuou a persegui-la implacavelmente. Gia, desesperado para protegê-la, foi atingido pelas vinhas que prenderam Duola. A garota, então, sinalizou para a árvore terminar com ela. No momento de sua tentativa desesperada de salvar Duola, Gia foi esmagado pela palma da árvore. Quando a poeira baixou, parecia que ele estava morto, mas uma luz circular brilhou, e tanto Gia quanto Duola surgiram, empunhando seus cutelos especiais. A planta incitou a garota a usar todos os seus poderes, e a árvore preparou seu punho para atacar Gia. No entanto, Gia pediu a Duola que lhe emprestasse seu poder e, com um soco forte, ele conseguiu congelar as mãos da árvore antes de empurrá-la para longe.
Quando a árvore atacou novamente, Gia usou as asas de cristal de Duola para se esquivar dos golpes, e com um salto final, destruiu o núcleo da árvore. Quando a poeira baixou, Duola correu até Gia e o abraçou, enquanto a garota ia fazer a árvore desaparecer. Gia, observando-a de perto, achou-a muito bonita, o que deixou Duola com ciúmes e agressiva. No entanto, Gia defendeu, explicando que a garota não havia usado todo o seu poder durante a luta e que, se o tivesse feito, poderiam facilmente ter sido esmagados. Nesse momento, eles perceberam que um exército de monstros de árvores estava se aproximando, pronto para atacá-los. No entanto, a planta declarou que apenas Gia havia passado no teste, enquanto as tensões aumentavam. Duola sugeriu que convidassem a garota e a planta para um jantar de paz em sua casa. A planta, com desdém, comentou sobre o rosto inútil de Duola e recusou, alegando que não estava com fome. Mas então o estômago da garota roncou, revelando sua fome. Naquela noite, enquanto todos jantavam, a planta elogiou a culinária de Gia e sugeriu que ele se juntasse à equipe. A garota, porém, rapidamente colocou comida na boca e saiu de casa. Gia seguiu, tentando impressioná-la, na esperança de conquistar seu interesse. Ela se apresentou como Ana e lhe entregou uma rosa escura, dizendo que estaria observando Gia e Duola para garantir que eles se comportassem. Duola estava quase certa de que o gesto de Ana, ao lhe dar uma rosa escura, poderia ser o começo de algo romântico. No entanto, Gia desfez suas expectativas, revelando que a flor significava propriedade e sugerindo que, de algum modo simbólico, ela agora pertencia a Ana. E isso deixou Duola pensativa. Alguns dias depois, uma situação completamente inesperada ocorreu na sala de aula. Uma girafa apareceu de repente, enfiando a cabeça pela janela e assustando todos os alunos. A reação foi imediata, com todos ficando nervosos, mas isso foi só o começo. Um guaxinim pulou para dentro da sala, seguido por vários outros, criando um caos total, a ponto de até derrubar o professor, que já não tinha mais utilidade ali. O pânico só aumentou quando Gi percebeu mais animais furiosos saindo pelos corredores. Ele não perdeu tempo e se juntou aos alunos que fugiam. Quando chegaram à saída da escola, um panda apareceu e bloqueou seu caminho. Gi conseguiu parar a tempo, mas não antes de ver a cidade completamente fora de controle. Lá fora, na quadra de basquete, um chimpanzé estava jogando como um profissional e até marcou na sua primeira tentativa. Simultaneamente, um exército de alpacas passou correndo por Gi, tudo isso acontecendo enquanto o caos se espalhava por toda a cidade. No meio dessa confusão, Duola ficou firme em sua opinião e Gi, como invocador, não deveria ficar se escondendo como todos os outros. Ela achava que ele tinha a responsabilidade de agir, e não de se refugiar. Enquanto Gi refletia sobre isso, ele percebeu, através das notícias de um repórter local, que os animais haviam escapado do zoológico da cidade. No entanto, sua reflexão foi interrompida abruptamente por um papagaio que apareceu e roubou a cena. Foi então que Gi viu uma garota perto de um leão, achando que ela estava em perigo. Sem pensar duas vezes, correu para agarrá-la e protegê-la, mas para sua surpresa, a garota não ficou grata. Ela ficou irritada e começou a mostrar uma atitude curiosa. Só então Gi percebeu que havia um gato perto dela. Tentando proteger o animal, ele pegou o gato, mas foi arranhado e o felino voltou para a garota, que parecia não se importar muito com ele. Duola avisou Gi de que algo estava estranho com essa garota e que ele deveria ser mais cauteloso. Enquanto isso, de um telhado próximo, Ana e sua planta assistiam à cena. Ana percebeu que a garota tinha o poder de invocar monstros e viu nisso uma oportunidade para agir. Decidiu, então, descer do telhado e entrar em cena. Ao chegar, Ana invocou uma rosa negra, e suas videiras começaram a dominar os animais furiosos ao redor, tentando trazer alguma ordem ao caos. A garota conseguiu escapar, e quando menos se esperava, uma enorme raiz surgiu e levantou Ana e sua planta no ar. A planta exigiu uma explicação, perguntando por que ela havia liberado os animais do zoológico. A garota, com uma resposta arrogante, afirmou que a terra pertencera aos animais antes dos humanos, uma justificativa que a planta considerou absurda. Ela exigiu que a garota entregasse seu espírito invocado, mas, em vez disso, a garota insistiu na liberação dos animais. Sua raiva transbordou, e num instante ela apareceu atrás de Ana e tentou dar-lhe um chute, mas Ana bloqueou com facilidade. Não parando por aí, a garota preparou-se para atacar novamente, tentando até arrancar o cabelo de Ana. Apesar das tentativas de Ana de se esquivar, a garota continuou a atacar com fúria. Ana até conseguiu se defender com suas videiras, mas a garota parecia sempre à frente, movendo-se com uma velocidade impressionante. Durante a batalha, Duola estava em cima de tudo, decidindo em quem apoiar. Gi sugeriu que, por enquanto, eles ficassem fora da luta e observassem. Ana tentava se proteger da garota, usando suas videiras para bloquear e repelir os ataques. A batalha continuou intensa.
Ana usou um chicote, mas a garota, com seus poderes de olho de águia, parecia ter uma visão melhor e seus movimentos estavam se tornando mais rápidos. A garota ativou sua habilidade de leopardo, correndo com velocidade, e logo usou a força de um urso em um ataque direto. Ana, por outro lado, desvia do ataque, mas a terra se transformou em uma bagunça devido ao poder do urso. Ela usou o chicote e suas plantas para parar o urso, mas suas forças estavam começando a enfraquecer. A planta de Ana, que a acompanhava o tempo todo, avisou-a de que suas energias estavam se esgotando. Como último recurso, ela invocou um monstro de árvore, que apareceu e atacou o urso, jogando escombros por todos os lados. No entanto, o urso não recuou, e logo uma luta mais intensa se iniciou entre eles. Os pedaços do urso se juntaram e formaram uma matilha de lobos, que imediatamente atacaram o monstro da árvore. Ana sentiu cada um desses ataques como se fosse seu próprio ferimento, e para se defender, ela transformou a árvore em uma arma, girando-a poderosamente e espalhando os lobos em pedaços. Mas assim que os pedaços se reuniram, surgiu uma cobra gigante que a atacou. Ana reagiu, arrancando um dos braços da árvore para lançar contra a cobra, mas nenhum dos monstros estava disposto a ceder. Foi nesse momento que Jay percebeu que o braço de Ana estava ferido e que ela estava prestes a perder a consciência. Desesperado para parar a luta, ele pediu a Duola uma arma não letal. Com isso, eles usaram algemas de alma para esticar os dois monstros, fazendo-os parar. Jay, então, fez Ana refletir sobre sua imprudência, dizendo-lhe que ela não havia considerado todas as possibilidades antes de atacar, especialmente com relação ao gato. Com isso, a garota, que até então estava na forma de um monstro, retornou à sua forma humana e tentou continuar a luta. Porém, Jay rapidamente descartou essa luta como inútil e a interrompeu. Ele pegou o gato, revelando que ela era, na verdade, a verdadeira invocadora, e fez o espírito desaparecer. Em seguida, ele criticou Ana, que, sem muitas alternativas, recuou. A planta de Ana exigiu que entregassem o gato imediatamente, mas Jay manteve-se firme, dizendo que só entregaria o gato quando ela estivesse completamente curada. Quando a planta tentou confrontá-lo, Duola ameaçou com seu cutelo, dizendo que o cortaria como uma erva daninha. Percebendo que não havia como continuar, Ana decidiu recuar e fez o monstro da árvore desaparecer antes de partir. Mais tarde naquela noite, todos os animais haviam sido capturados, mas a repórter local foi encontrada atropelada por um ônibus. Enquanto Jay refletia sobre como um gato poderia ser um invocador, a garota, agora chamada Miau, revelou que qualquer animal poderia se tornar um invocador. Ela contou a Jay que seu irmão era o invocador mais incrível, mas sua expressão ficou triste quando ela se lembrou de como ele havia abandonado anos atrás. Ela tentou encontrá-lo, mas depois de um acidente que a fez perder seus poderes, decidiu liberar todos os animais da cidade para chamar sua atenção. No entanto, seu plano não funcionou, assim como a expressão de Jay. Mesmo assim, ele a consolou, e foi então que um corvo os observou de longe, voando para se juntar a uma nuvem de corvos, entre os quais seu irmão estava. Alguns dias depois, Jay atendeu a porta e ficou surpreso ao encontrar uma turma de criaturas verdes, parecidas com alienígenas. Um deles se apresentou e disse que Ana os havia convidado para o jantar. Embora Jay tivesse suas suspeitas, ele sabia que a situação poderia realmente ser um risco para sua vida, mas, ao mesmo tempo, ele pensava que poderia ser algo planejado por eles. Quando os outros mostraram suas armas, ele se viu sem outras opções. Em pouco tempo, estava sendo escoltado junto com seus companheiros até um helicóptero, e logo chegaram a uma mansão. Ao serem recebidos por Ana, eles perceberam que o lugar era algo quase indescritível, como um paraíso. Foi então que algo chamou a atenção: um monstro de fogo estava assando carne de porco, o que fez Jay se questionar se todas as criaturas ali eram espíritos invocados. A planta que os acompanhava explicou que, na verdade, só havia um invocador na casa. Ao entrarem, notaram uma grande estátua, e a planta informou que ela representava o primeiro líder dos vigilantes. Quando começaram a subir as escadas, a voz de sua mãe soou aos ouvidos de Jay, o que o fez pensar que a estátua estava se comunicando com ele. Momentaneamente, ele ficou completamente surpreso ao perceber que havia sido transportado para um outro mundo, e ali estava sua mãe acenando para ele. No entanto, Duola imediatamente o impediu de se aproximar e a planta descartou aquilo como um simples devaneio. Logo, o grupo chegou à sala de jantar, onde um homem idoso se apresentou como Arlon, avô de Ana e líder da família Black Rose. No começo, Duola pensou que ele era apenas um velho comum, mas Arlon os surpreendeu com um gesto simples, revelando uma aura impressionante que os fez se calar. Enquanto Arlon pedia desculpas por ter os convocado, ele começou a explicar que um cristal era a origem de todos os espíritos na casa, descrevendo-o ao mesmo tempo como um deus e um demônio. Ele contou que, por séculos, invocadores humanos travaram guerras pelo cristal, dividindo-se em duas facções, os vigilantes e os destruidores.
Os Destruidores, um grupo malévolo, buscavam dominar o mundo, e enquanto Arlon compartilhava essa história, Jay se perguntava de qual facção ele faria parte. Tentando quebrar o clima, Jay fez uma piada dizendo que seus pais sempre o alertaram para ficar longe de grupos de idosos, mas Arlon decidiu revelar um segredo sombrio. Os pais de Jay o haviam abandonado quando ele tinha apenas 5 anos e desapareceram sem deixar rastros. Arlon confessou que ele mesmo havia mudado a cor do cabelo, uma tentativa de esconder sua verdadeira identidade, sugerindo que Jay provavelmente estava se sentindo desconfortável com tudo aquilo. Duola, enquanto revistava a carteira de Jay, encontrou uma foto dele quando criança e ficou surpresa ao descobrir que ele, na verdade, era loiro, confirmando a história de Arlon. Surpresos com a revelação, todos se perguntaram como Arlon sabia tanto sobre o passado de Jay. Momentos depois, algo inesperado aconteceu. Uma enorme bola caiu do céu e atingiu o telhado da mansão. Arlon reagiu com um golpe forte, fazendo com que as janelas estilhaçassem com o impacto. Nesse instante, um homem surgiu diante deles. Arlon revelou que ele era um destruidor, e enquanto o inimigo se preparava para atacar, Arlon percebeu que os destruidores estavam espionando o grupo e o próprio Reed. Ele convocou uma chama e declarou sua intenção de eliminar todos. Quando os dois colidiram, uma grande explosão de fogo foi gerada. Nesse momento, Arlon percebeu que a mansão não era mais segura e ordenou que todos saíssem imediatamente, pedindo para que Anna protegesse Jay. Com o destruidor avançando em direção a Arlon, uma violenta colisão fez com que os outros fossem lançados para fora da mansão. Um homem misterioso conseguiu resgatá-los usando vinhas, e ao olharem para trás, perceberam que a mansão havia sido completamente destruída. Um servo tentou avisá-los para fugirem, mas antes que pudessem reagir, outro destruidor apareceu. Este novo inimigo começou a disparar aleatoriamente, ferindo mortalmente o servo e atacando o jardineiro, que parecia saborear cada ato cruel. Anna, tomada pela raiva, tentou prender o destruidor com suas vinhas, mas o inimigo rapidamente convocou uma arma e quase disparou contra seu rosto. Jay sugeriu que lutassem juntos, mas a garota, impiedosa, jogou dinamite em direção ao grupo. Quando a explosão ocorreu, Jay conseguiu recuperar a consciência e viu Anna tentando capturar a garota. Enquanto isso, o gato, avistando seu irmão à distância, se preparava para enfrentar várias criaturas alienígenas que tentaram atacá-lo. Com um grande raio, ele destruiu todas elas em um único golpe. O monstro de fogo liberou uma chama imensa, mas o homem soltou corvos para devorá-la até conseguir destruí-la instantaneamente. Nesse momento, o gato, que de repente começou a falar, questionou o homem sobre sua partida, e ele, furioso, convocou um corvo poderoso que atingiu sua cabeça, fazendo-a se transformar de volta em um gato. Vendo aquilo, Jay correu em direção ao homem, pronto para destruí-lo com uma explosão de energia. Porém, antes que pudesse agir, uma figura misteriosa apareceu e, com um encantamento, transportou a mente de Jay para um mundo estranho, onde ele voltava a ser uma criança. Sua mãe apareceu diante dele, fazendo pensar que finalmente havia se reunido com ela, mas a ilusão logo se quebrou, e ele percebeu que estava nas garras de um demônio. Enquanto Duola tentava acordar Jay no mundo real, ela descobriu que sua alma estava presa em outro reino. Enquanto isso, Arlon continuava sua luta feroz contra o destruidor, arremessando como uma bola e socando para as alturas, em direção à lua. Ele exigiu saber onde o chefe dos destruidores estava escondido. Quando Anna viu seu avô dominando a batalha, ela ativou a Rosa Negra. O monstro da árvore quase a esmagou, mas ela conseguiu escapar com suas botas de foguete. No entanto, uma nova criatura com olhos verdes apareceu e destruiu o monstro. Nesse momento, as roupas de Anna foram rasgadas e a planta desabou, exausta. Antes que ela pudesse se recuperar, uma nova garota apareceu, pronta para matá-la. Em um flash, a garota cortou sua garganta, e a planta gritou desesperada. Arlon, rapidamente, usou magia de cura, fechando a ferida de Anna. No entanto, o destruidor aproveitou a distração de Arlon para atacar com um golpe poderoso, mas Arlon congelou-o contra a parede. Outro destruidor apareceu por trás de Arlon e lançou um corvo imenso, que atravessou o corpo de Arlon. Isso permitiu que a garota maligna abrisse um buraco na cabeça de Arlon, fazendo a planta gritar em choque. No entanto, as memórias de Anna despertaram os poderes divinos de Arlon, transformando-o em um deus. O destruidor, em um último esforço, lançou uma explosão contra ele, mas Arlon rebateu com uma onda de energia, enviando o inimigo para as profundezas da floresta. Apesar disso, o destruidor se recuperou e o grupo cercou Arlon. Então, um novo homem chegou, e o deus tentou esmagá-lo. Porém, ele invocou o Grim Reaper, que começou a absorver todos os espíritos até não sobrar nada. O Grim Reaper então arrancou sua fonte de energia e a alma de Arlon deixou seu corpo enquanto o homem o esmagava.
Uma das garotas sugeriu que Duola e a planta também deveriam ser destruídas, mas o homem decidiu poupá-los, pois uma grande energia os cercou, fazendo-os desaparecer instantaneamente, deixando um buraco aberto no chão. No dia seguinte, enquanto aguardavam que Ana recobrasse a consciência, Dora, irritada, estava assombrada pelas memórias da derrota da noite anterior. Ela se perguntava por que haviam sido tão ineficazes contra os destruidores. Jay explicou que os destruidores eram mais poderosos à noite, sugerindo que, naquelas condições, eles nunca tiveram uma chance. No entanto, Duola achou isso irrelevante e começou a gritar por vingança. Durante a investigação, usando câmeras de satélite, ele descobriu que uma pessoa sabia tudo sobre os invocadores, sugerindo que encontrá-la poderia dar-lhes uma vantagem na luta contra os destruidores. Enquanto Duola tentava pensar em como encontrariam a tal pessoa, Jay comentou que ela estaria participando de um evento de autógrafos algumas horas depois. Quando estavam prontos para finalmente conhecê-la, Jay pediu para a planta ficar de olho em Ana, prometendo voltar logo. Chegando à cidade, algo inesperado aconteceu e ela logo alterou todas as telas públicas para exibir sua imagem, transformando-se em uma celebridade instantânea. Durante seu evento, fez um grande anúncio sobre o lançamento de seu livro, Sign, embora ninguém realmente soubesse quem ela era. No entanto, N.E., com sua visão afiada, a avistou. Enquanto isso, Jay se perguntava se ela representava algum tipo de ameaça. Preocupado, sugeriu que as garotas mantivessem distância, pois achava que ela poderia ser extremamente poderosa. As garotas se prepararam para qualquer movimento que precisassem fazer. Do outro lado, a garota estava frustrada por ter esperado tanto tempo e começar a perceber que não era boa o suficiente para vender nenhuma cópia do seu livro, que agora via como algo totalmente inútil. Naquele instante, Jay apareceu diante dela com um sorriso animado, empolgado com a expectativa de impressioná-la. Ele estava tão empolgado com a ideia de surpreendê-la que decidiu comprar todos os seus livros da série Crepúsculo, convencido de que isso faria o dia dela ser o melhor de todos. No entanto, ela, já sabendo bem quem ele era, percebendo que a brincadeira já havia começado, revelou sua identidade. Quando ela começou a invocar Duola, miando e criando uma atmosfera de mistério, todos ficaram curiosos sobre como ela os conhecia. Sem hesitar, ela explicou que estava os espionando. O que foi ainda mais surpreendente foi quando ela revelou que, na noite anterior, haviam sido atacados por 7 destroyers. Com um sorriso enigmático, ela revelou que sua habilidade especial estava ligada ao seu telefone. Quando Duola, curioso, decidiu dar uma olhada no dispositivo, mal ela terminou de falar, o dispositivo começou a emitir um alerta. No exato momento, uma explosão quase os atingiu. Eles conseguiram se esquivar, mas Duola, ainda confuso, questionou quem estava por trás daquele ataque. O dispositivo então indicou uma ameaça de grande intensidade se aproximando rapidamente. Ela, sem hesitar, avisou que vários inimigos estavam se aproximando antes mesmo de darem conta disso. Em um movimento rápido, ela fugiu, mas quando o grupo a alcançou, ela revelou um segredo e ela era o alvo. Nesse instante, Jay, percebendo a importância dela para o grupo, e então, começaram a correr. Dessa vez, uma máquina estranha apareceu voando na direção deles. Sem tempo para pensar, eles pularam de uma ponte. No último segundo, conseguiram se salvar ao ser puxados para dentro de um carro que começou a acelerar sozinho. Jay, sem entender o que estava acontecendo, foi então que a garota revelou, com uma expressão confiante, que o veículo fazia parte de algo maior e mais complexo. Enquanto as máquinas disparavam contra o carro, um dos pneus foi atingido, mas, para surpresa de todos, o carro conseguiu recuperar o controle. Percebendo que ninguém viria em seu socorro, Duola e Mel decidiram enfrentar as máquinas por conta própria. Miau, então, lançou um vento de garras na direção de uma das máquinas, mas ela se esquivou com uma rapidez surpreendente. Duola, não perdendo tempo, usou suas espadas espirituais, mas a máquina foi igualmente ágil em evitá-las. Foi quando a garota, sem hesitar, usou uma habilidade elétrica para eletrocutar a máquina, dando ao grupo uma breve vitória. Contudo, a celebração foi curta. Outras máquinas começaram a se aproximar. Apesar dos esforços das garotas para derrotá-las, as máquinas continuaram se esquivando de seus ataques e atirando no carro. Jay, então, criou um escudo para proteger todos, mas as máquinas intensificaram o ataque, disparando mais balas e até mísseis, que começaram a enfraquecer o escudo. A garota, vendo a situação piorar, pensou que os mísseis haviam errado o alvo, mas Jay percebeu que estavam mirando na estrada, e não no carro. A ponte à frente explodiu, e, enquanto tentavam atravessar, o carro começou a cair. Nesse momento, Dora, com suas asas de cristal, conseguiu pegar todos em um resgate dramático, mas sua força não durou muito, e eles acabaram caindo. Antes que pudessem se recuperar, as máquinas se aproximaram, digitalizando seus rostos. Desesperada, a garota ativou seu dispositivo, e, de repente, um enorme vilão surgiu.
Com um movimento rápido, ela ativou a transformação do dispositivo, convertendo um caminhão em um robô de batalha. Confiante, ela assumiu o controle da situação, absorvendo o fogo das máquinas e destruindo uma delas. Mas a vitória foi curta. A última máquina tentou fugir, mas ela foi atrás, desviando dos mísseis, e finalmente, a capturou, destruindo-a completamente. O grupo, impressionado com sua habilidade, mal teve tempo de comemorar antes de perceberem um vazamento de combustível no robô. Momentos depois, o robô explodiu, jogando a garota para longe. Quando o grupo a encontrou, estavam todos surpresos ao perceber que, na verdade, ela era um garoto. Jay, reconhecendo o rosto de Stan, lembrou-se de tê-lo visto antes, quando procurava por Duola. Duola, com uma expressão de nojo, o rejeitou imediatamente, chamando-o de psicopata imundo. Miau, sem cerimônia, também lhe disse para ir para o inferno. No entanto, Jay viu potencial em Stan e o convidou a se juntar ao grupo. Relutante, Stan hesitou. Ele achava que o grupo era uma piada de gente feia e inútil. No dia seguinte, dentro da van de Stan, que ele revelou ser tanto sua casa quanto seu laboratório secreto, ele compartilhou informações cruciais com o grupo, apesar de Duola ainda o considerar um psicopata. Jay estava especialmente curioso sobre como poderiam localizar os destruidores. No display de Stan, puderam ver que os destruidores estavam consistentemente dominando os espíritos convocados, levando Jay a concluir que eles estavam capturando os poderes dos invocadores. Stan então mostrou uma varredura da mansão de Arlon, desde a noite em que foram atacados. Enquanto Jay analisava os dados, ele deduziu que a mansão deveria ter armazenado os espíritos, o que explicaria por que os destruidores atacaram para roubar esses poderes. Stan revelou outra descoberta: todos os espíritos convocados despertaram em um único dia, o que o deixou intrigado, pois Duola também havia sido convocada naquele dia. Ao chegarem no local, eles foram recebidos pela destruição. Stan ativou o modo Recon, e uma luz começou a escanear toda a área. Durante o processo, ele avistou o espírito de uma câmera de segurança e decidiu acessar sua memória, na esperança de reconstruir a cena do crime. Depois de processar os dados, Stan apresentou um holograma e explicou que o primeiro destroyer era um invocador da Terra, que havia descido de um portal para permanecer sem ser detectado. Ele estava convicto de que um invocador dimensional tinha sido responsável por abrir o portal, permitindo a entrada secreta para o segundo ataque. Confiante de que isso havia sido feito para facilitar a ofensiva, ele revelou que o verdadeiro atacante era um invocador elemental, especializado em armas de fogo, que parecia quase invencível, especialmente quando mencionou o irmão de Melvo, um ser identificado como Corvo, que era descrito como um animal. Melvo, por sua vez, começou a desconfiar de que poderia ter sido vítima de uma lavagem cerebral, enquanto o grupo avançava em direção ao sexto membro dos atacantes. Ele explicou que ela era conhecida como Sombra, devido à sua habilidade de atacar das sombras, usando seus poderes elementais, e logo um holograma apareceu, revelando mais informações. Stan então revelou que Arlon havia sido morto por um homem com a capacidade de absorver espíritos. Quando chegaram a um buraco no local, ele sugeriu que o verdadeiro motivo por trás do ataque estava enterrado ali, no subsolo. Ele observou atentamente o buraco e determinou que algo havia escorregado para dentro, com os outros membros do grupo acompanhando enquanto examinavam os danos causados. O prédio havia desaparecido completamente. Stan fez uma análise mais detalhada da área e revelou que havia um grande depósito subterrâneo, cheio de espíritos invocados. Ele explicou que a família de Ana, os vigilantes, havia coletado e selado milhares de espíritos invocados, trancando-os secretamente sob a mansão. O holograma começou a desaparecer, e Stan revelou ainda mais, dizendo que o avô de Ana era o observador mais poderoso do mundo. Ele expressou tristeza, pois parecia que o grupo provavelmente não teria feito o suficiente para impedir o que estava acontecendo, considerando a passagem do tempo e como Ana se destacava. Stan então mencionou uma flor que Ana havia encontrado, conhecida como Flor Equinox, e revelou que ela crescia na Floresta de Pedra, nos arredores da cidade. Ele explicou que, algumas horas antes, uma flutuação de energia espiritual havia sido detectada lá, sugerindo que um dos 7 destruidores poderia estar naquele local naquele momento. Especulou-se que o destruidor poderia estar sozinho, o que representaria uma chance de eliminá-lo. Duola demonstrou confiança nas chances de vitória, mas, de maneira prática, sugeriu que recuassem caso a situação se tornasse desfavorável. Sua estratégia foi aceita por todos, e decidiram partir antes do nascer do sol, tentando pegar o destruidor de surpresa. Durante a viagem, enquanto estavam na van, Stan decidiu perguntar a Jie sobre seu passado. Jie, com uma expressão triste, compartilhou que, aos 5 anos, seus pais o haviam negligenciado, o que o levou a incendiar sua própria casa. Ele contou que sobreviveu comendo restos de arroz das lixeiras. Duola tentou consolar Jie, o que fez Melv refletir sobre seu próprio passado.
Quando Melv perguntou sobre a história dela, Duola explicou que suas memórias não eram claras, mas ela se lembrava de ter vagado pelo mundo há 3 milhões de anos, sem um lar. Ela também mencionou que sentia fortes enxaquecas sempre que tentava lembrar de mais detalhes. Stan confirmou a história de Duola, explicando que havia escaneado suas memórias e descoberto que seu coração estava acorrentado, sugerindo que suas memórias estavam trancadas, não perdidas. Quando Gia perguntou como poderiam quebrar essas correntes, Stan respondeu que eram inquebráveis, até mesmo para os deuses. Na manhã seguinte, o grupo chegou à Floresta de Pedra, e Duola ficou impressionada com o ambiente sombrio, considerando a ideia de voltar. No entanto, Gia estava determinado a enfrentar o inimigo e, por isso, continuaram a jornada. Eles voaram sobre as pedras e avistaram uma vila à frente. Ao caminharem pela vila deserta, Stan comentou que ela havia sido destruída há 10 anos, e que os visitantes muitas vezes desapareciam misteriosamente. Logo, eles encontraram um campo de flores equinox, confirmando que estavam no local certo. De repente, Melv os empurrou para o chão, alertando que alguém estava dentro de uma casa próxima. Um homem saiu e começou a fazer jardinagem. Stan analisou o rosto dele, enquanto Gia tentava acalmar Duola e pediu que descobrissem quem ele realmente era. O grupo observou o homem por horas, com Melv sendo a mais atenta, mas sem notar nenhum sinal claro de poder espiritual, embora houvesse uma presença fraca. Eles continuaram observando enquanto o homem retornava para dentro de sua casa. Melv, com um pressentimento, sentiu uma tempestade se aproximando. Nesse momento, um rato apareceu do chão, assustando Duola e revelando sua presença ao homem, que percebeu que seu disfarce havia sido descoberto. Gia decidiu abordá-lo. O homem, surpreso com a visita, mencionou que não recebia visitas há muito tempo e parecia tranquilo. Quando Gia tentou explicar que eram estudantes realizando trabalho de campo, o homem olhou ao redor, curioso sobre os outros. Foi então que Gia percebeu que o homem não estava mais fingindo ser quem não era. Antes que o grupo pudesse reagir, o homem parecia ter se cansado e respondeu de maneira evasiva. Ele explicou que vivia sozinho há muitos anos e estava feliz por ter companhia, mesmo que fosse inesperada. Quando o vento começou a agitar as flores ao seu redor, Gia perguntou se ele havia plantado aquelas flores. O homem compartilhou uma história tocante, dizendo que o campo onde estavam havia sido árido e incapaz de sustentar qualquer vida vegetal. Uma garota, no entanto, havia plantado sementes persistentemente no solo ao longo dos anos, na esperança de ver as flores desabrocharem. Embora ela nunca tenha visto o resultado de seu trabalho, sua determinação o inspirou, e ele continuou seu trabalho após a morte dela. Alguns meses depois, ele se surpreendeu ao ver as flores crescendo sozinhas, cobrindo toda a área. Enquanto isso, Melv percebeu que a tempestade já havia chegado, e o vento estava cada vez mais forte, começando a chicoteá-los. Eles se prepararam para procurar abrigo. No entanto, Gia percebeu que o homem havia caído em transe, e o vento começou a espalhar as flores de forma agressiva, o que o enfureceu. Em um ataque de fúria, ele arrancou suas roupas, e foi nesse momento que Stan reconheceu que ele era um dos destruidores. Stan gritou urgentemente para Gia agir e eliminar a ameaça antes que pudessem se aproximar mais. Um raio atingiu o homem, causando uma explosão de energia que jogou o grupo para trás, enquanto uma espessa barreira se formava ao redor de seu corpo. A transformação do homem em um monstro cruel foi concluída. Quando a fumaça se dissipou, o grupo reconheceu como o mesmo monstro que havia atacado a mansão. O monstro se lançou em direção a Gia, mas o escudo sagrado de Gia conseguiu absorver o impacto, fazendo o monstro tropeçar. Melv interveio rapidamente, golpeando o rosto do monstro com um chute e ativando seu vento de garra para arranhar suas costas. No entanto, ela logo percebeu que a pele do monstro era impenetrável, mais espessa do que uma parede. O monstro retaliou, atacando-a com violência. Quando Gia e Duola tentaram atacar por trás, suas armas quebraram ao entrar em contato com ele, e suas marcas desapareceram. Percebendo que suas armas convencionais eram inúteis, Duola decidiu invocar novos poderes para Gia, enquanto pedia a Stan que cobrisse o grupo. Mesmo diante do perigo, Melv estava determinada a continuar a luta. Ela se esquivou habilidosamente e agarrou o monstro pelas costas, antes de desferir um chute. Ela continuava atacando enquanto garantia a Gia que sabia exatamente o que estava fazendo. Contudo, o monstro, implacável, conseguiu agarrar seu pé durante outro ataque, derrubando-a no chão antes de chutá-la com força. Decidido a segurar o inimigo para ganhar tempo, Stan tentou acessar informações vitais sobre Implacável. No entanto, o destruidor rapidamente lhe desferiu um soco e tentou esmagá-lo contra o chão. Milagrosamente, Stan reapareceu atrás de Implacável, revelando que estava usando um clone de sombra holográfico para distraí-lo. Implacável, furioso, atacava os hologramas freneticamente, mas sem sucesso, enquanto uma dúzia de clones de Stan insultava, dizendo que ele estava indo direto para o inferno.
Frustrado e tomado pela raiva, Implacável liberou toda a sua força. Um vento tão forte que rachou o chão foi suficiente para arremessar o verdadeiro Stan para longe. Jay, rapidamente, conseguiu pegá-lo e formou um escudo protetor ao redor deles, para protegê-los dos detritos e pedras que voavam por toda a parte. Em meio ao caos, algo chamou a atenção de Jay. Ele percebeu algo alarmante sob o solo, e esqueletos, sugerindo que havia um segredo sombrio enterrado ali. Concentrando-se na visão dos esqueletos, Jay teve uma certeza, e Cruel foi o responsável por destruir toda a vila, e naquele momento, ele sentiu uma convicção profunda de que Cruel merecia enfrentar a justiça. Enquanto isso, Implacável invocava pedras do chão, arremessando-as em direção ao grupo. Jay, de reflexo, ergueu um escudo protetor para bloquear o ataque. Durante a confusão, Dora se conectou com Jay, compartilhando com ele sua energia, memórias e as técnicas de todas as armas que conhecia. Fortalecido e pronto para a batalha, Jay avançou com vigor renovado. Empunhando sua lança prateada, ele desferiu um golpe poderoso, arrancando o braço de Implacável com um ataque impiedoso. Sem hesitar, Jay direcionou sua lâmina para o núcleo de Implacável, bloqueando um punho com a parte plana da espada, e em seguida desferiu um golpe poderoso, fazendo a armadura de Implacável se partir. Derrotado, Implacável caiu no chão, implorando por sua vida. Ele revelou seu nome e Mu. Com o último suspiro, Mu insistiu que deveria continuar vivo, pois carregava um selo em seu coração, destinado a manter preso um espírito parasita. Assim que Mu terminou de falar, o núcleo no peito dele começou a rachar, sinalizando um perigo iminente. Stan, alerta, avisou ao grupo sobre uma forte flutuação na energia espiritual emanando do selo. De repente, uma espada com um grande spike rompeu do núcleo. Enquanto isso, na torre distante, o líder dos destruidores percebeu que a chama de Mu havia se apagado, um claro sinal de que ele havia perdido o controle. Reconhecendo a gravidade da situação, o líder ordenou que todos os destruidores fossem convocados imediatamente. No meio da confusão na montanha, o monstro que habitava o corpo de Mu finalmente se revelou. Ele tinha tomado o controle total de seu anfitrião. O grupo foi informado de que Mu havia sido morto e substituído por essa entidade monstruosa. O monstro liberou uma onda de energia destrutiva, fazendo com que os inimigos se afastassem. No entanto, ele desapareceu rapidamente, contra-atacando com brutalidade. Ao retornar, o monstro perfurou Miau com uma estaca, fazendo com que ela caísse em sua forma de gato. Enquanto todos estavam distraídos, o martelo de Thor foi destruído. Duola, pensando que haviam finalmente subjugado o inimigo, ficou surpreso quando o monstro simplesmente puxou a lança quebrando-a em suas mãos, revelando que seu corpo era quase invulnerável. Nesse momento, Jay pediu a Duola que concentrasse todos os seus poderes em um único golpe. Com toda a sua energia, Duola se preparou. Enquanto isso, Jay, com sua grande espada capaz de cortar qualquer coisa, atacou o monstro com toda a sua força. Porém, o monstro bloqueou o golpe, quebrando a espada de Jay em pedaços. O monstro então disparou contra Jay, lançando-o contra uma rocha, deixando-o quase inconsciente. Duola correu até ele, tentando despertá-lo, e descobriu que ele estava preso em uma prisão espiritual, tocando uma corrente. Com rapidez, Duola dissolveu a corrente a tempo de proteger Jay, enquanto o monstro tentava finalizá-lo. No entanto, com um pensamento rápido, Duola ativou um escudo que começou a ser destruído pelo monstro. Quando parecia que não havia mais esperança, uma deusa poderosa, com enormes asas, apareceu no céu e convocou o julgamento divino. Uma enorme espada desceu do céu, atingindo o monstro com uma força imensa, como uma explosão nuclear. A espada destruiu completamente o monstro, drenando sua alma para os céus. Enquanto a poeira se assentava e o céu se iluminava, Jay olhou para a deusa e, por um momento, pensou que fosse Duola. Quando ele acordou, percebeu que a batalha havia chegado ao fim. Stan informou que todos haviam sobrevivido à provação. Não muito tempo depois, eles encontraram o corpo de Mu, confirmando sua morte. O grupo ponderou sobre os próximos passos. Stan expressou preocupação sobre como localizar os outros destruidores, e Jay, com mais certeza de quem eram seus inimigos, sugeriu que provavelmente seriam os destruidores a procurá-los primeiro. Eles decidiram então abandonar a área à noite. Quando partiram, os atiradores chegaram ao local e encontraram o corpo de Mu, confirmando que o líder dos destruidores havia sido derrotado. Dentro da van, Duola tentava curar Jay, que estava inconsciente por ter perdido muito sangue. Stan notou que Miau estava com febre, mas o dispositivo de rastreamento revelou algo alarmante, uma enorme onda de energia espiritual, e então, um portal se abriu. Shadow apareceu e cortou a van ao meio com sua Shadow Blade, colocando todos em perigo. Imediatamente, Crow surgiu de outro portal, lançando uma chama que destruiu a van, arremessando-os para longe antes que pudessem reagir. Quando as chamas se dissiparam, Shadow e Crow haviam matado Stan e Miau.
Quando Jay caiu no chão, ele percebeu a triste realidade e seus amigos estavam mortos. Os destruidores apareceram, e um deles, dirigindo-se a Jay, disse que ele era uma decepção e que deveria guardar suas últimas palavras para o diabo. De repente, algo aconteceu. O espaço à sua volta se distorceu de forma assustadora, e uma força desconhecida o rasgou por dentro. Foi como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo. Quando Jay abriu os olhos, se viu em uma dimensão completamente estranha, onde um homem encapuzado o aguardava. Ele disse, com uma voz grave e calma, que Jay estava morto no mundo real e agora preso em um lugar entre o tempo e o espaço. O homem explicou que seus amigos também haviam falecido, e que a culpa de tudo estava nas mãos de Jay, que sempre se sentiu fraco demais. Desesperado e tomado pela raiva, Jay quebrou um vidro perto de si, mas, para sua surpresa, o homem lhe deu uma chance. Ele ofereceu 3 minutos para que Jay voltasse ao passado. O homem, então, revelou-se como uma figura do seu passado e seu pai. Ele disse a Jay que o perdoava por ter incendiado a casa e lamentava por não ter sido um pai melhor. Antes de desaparecer, fez uma promessa e um dia, ele o encontraria na fornalha demoníaca. Quando Jay voltou a si, estava na van, com Duola tentando cuidar de seus ferimentos. Ele se levantou rapidamente e alertou todos de que os destruidores estavam prestes a chegar. Não demorou muito e, como uma tempestade, Shadow apareceu, lançando sua Shadow Blade e separando a van ao meio. Porém, ao perceber que estavam vazias, ele se deu conta de que era uma armadilha. Uma explosão violenta aconteceu, e Stan confirmou que o ataque foi bem sucedido. Duola, impressionada, elogiou a engenhosidade de Jay, mas ele sabia que a batalha estava longe de acabar. Ele sugeriu que fosse hora de resgatar Ana. Stan concordou e acionou o nitro do veículo, acelerando a van com força total. Ao chegarem à casa, uma surpresa aguardava. Ana havia desaparecido. Duola, preocupada, pensou que ela tivesse sido capturada, mas Jay encontrou uma carta que ela havia deixado, dizendo que saiu sozinha. Enquanto isso, Stan alertou o grupo de que os destruidores estavam por perto e convocou o helicóptero da família para uma fuga rápida. No helicóptero, Jay leu a carta novamente e descobriu que Ana estava indo em direção à fornalha demoníaca. Neo havia identificado o local como uma ilha distante, chamada Farvai, um lugar sagrado onde os seres mais poderosos realizavam treinamentos severos. Ana, aparentemente, acreditava que seria lá que poderia alcançar seu verdadeiro poder. O grupo seguiu em direção à ilha, mas logo enfrentaram uma poderosa tempestade que parecia não ter fim. Stan explicou que aquela ilha ficava oculta, além do que chamavam de Mar da Morte, onde muitos aviões haviam desaparecido. Duola, observando com um olhar severo, sabia que a sobrevivência deles ali não seria fácil, mas nada poderia deter o grupo. De repente, uma luz os envolveu, e ao saírem da tempestade, avistaram a ilha. Contudo, Jay sentiu uma presença estranha e, no instante seguinte, Shadow apareceu atrás dele, pronto para atacá-lo com sua Shadow Blade. Jay, rápido, ergueu seu escudo sagrado, desviando a lâmina, mas o impacto causou uma explosão que fez o helicóptero começar a cair. Quando o perigo parecia iminente, Stan ativou o gamepad e, com habilidade, transformou as peças quebradas do helicóptero em um robô, salvando todos. Preparados para o combate, Jay disparou seu canhão místico enquanto as garotas atacavam ao seu lado. Mas, antes que pudessem continuar, Shadow desapareceu, e Miao apareceu, alertando-os de que uma nova ameaça estava a caminho. Fogo começou a disparar em direção a eles, e as garotas tentaram revidar, mas a chama se esquivou e continuou atacando até que o robô de Stan quase fosse destruído. Nesse momento, um corvo apareceu, e Jay, com um golpe certeiro, disparou seu canhão místico, destruindo e fazendo os corvos em chamas cair sobre o robô, fazendo desabar em direção à ilha. Quando o robô colidiu com o chão, os destruidores apareceram. Parecia que o fim havia chegado, mas uma garota chamada Bonnie apareceu do nada, colocando adesivos neles e anunciando que haviam violado as regras da ilha. Aquilo foi um aviso. A chama tentou atacá-la, mas Bonnie, sem hesitar, disse que aquele não era o seu lugar e que a luta só poderia acontecer na arena. Shadow, furioso, tentou intimidá-la, mas Bonnie, com sua experiência de ex-participante na ilha, impediu que qualquer conflito acontecesse. Relutantes, os destruidores desapareceram. Bonnie então os convidou oficialmente para a ilha, expressando sua esperança de que se encontrassem na arena, o que fez Jay questioná-la sobre algo, mas ela cortou sua fala imediatamente, levando-os a correr atrás dela. Após algumas horas exaustivas, quando o grupo já estava começando a duvidar de sua chegada à cidade, um homem apareceu com um monstro estranho e lhes ofereceu uma carona. Ele se apresentou como Richard, um comerciante. Já sem forças para negar, Jay aceitou a oferta. Richard percebeu sua aparência desgastada e perguntou o motivo de estarem na ilha. Ele explicou que a paz na ilha era mantida devido a um acordo entre as duas facções, um pacto que proibiu que os conflitos acontecessem fora da arena.
Richard os levou até um pub onde, cansados, beberam uma garrafa de líquido verde. Duola, inicialmente achando refrescante, logo percebeu que a bebida estava curando suas feridas. Richard explicou que era água medicinal de uma fonte subterrânea especial, e o grupo, curioso, pediu mais. No entanto, ao terminarem, o proprietário do local trouxe uma conta absurda de mais de $200.000. Preocupados, o grupo ficou sem saber como pagar, mas Richard, com um sorriso, interveio, cobrindo o valor e sugerindo que poderiam reembolsá-lo depois. Enquanto caminhavam pela cidade, se sentiam cada vez mais próximos dos moradores locais. Eles passaram em uma loja e decidiram atualizar suas roupas. Richard, generoso, ofereceu-se para pagar pelas novas roupas, mas, secretamente, sussurrou para o vendedor preparar uma armadilha. Naquela noite, ao chegarem ao forno demoníaco, Duola sentiu uma sensação etérea, como se estivessem subindo para algo divino. Quando chegaram ao topo, Bonnie já os aguardava, cumprimentando-os com entusiasmo, como se a verdadeira prova estivesse prestes a começar. O grupo estava numa situação difícil, com a tensão crescendo conforme tentavam passar pelos obstáculos da arena. O mais complicado para eles era a quantidade de taxas e desafios impostos, e enquanto alguns, como Robum, estavam desesperados com a dificuldade em pagar, Stan não parecia tão preocupado. Ele revelou que, para cobrir os custos, havia hackeado e transferido dinheiro de contas de um cartel mexicano, algo que deixou todos em choque. No entanto, à medida que avançavam, um homem arrogante apareceu, pagando sua taxa em dinheiro e atravessando a primeira porta sem dificuldades. Mas quando chegaram à segunda porta, a regra mudou e apenas garotas bonitas eram permitidas. Duola, transformada em uma versão muito mais atraente de si mesma, não hesitou em passar, enquanto o resto do grupo ficou para trás. Tentando seguir, o protagonista foi barrado duramente pelo guarda, que o rejeitou por sua aparência. A terceira porta desafiava a força física. Um homem, cheio de confiança, tentou impressionar ao bater em uma madeira resistente, mas foi facilmente superado por Miau, que destruiu a barreira com uma força impressionante, parecendo um urso. E isso garantiu sua passagem. Quando chegaram à quarta porta, Richard apareceu de forma descontraída, ignorando completamente o requisito de entrada. Ele parecia despreocupado, como se já tivesse se acostumado com essas regras, revelando ser famoso por suas habilidades, apesar de um histórico misterioso. Richard começou a explicar o layout da arena, informando que o forno demoníaco tinha 100 andares. Os primeiros 20 andares eram para iniciantes, e conforme o grupo absorvia essa informação, um summoner compartilhou que tinha passado apenas do 5º andar. Outro admitiu que mal havia conseguido passar do 3º. Richard, então, confessou que essa era sua 5ª tentativa, e que estava preso no primeiro posto de controle, sem jamais ter conseguido superar o 9º andar. Essa revelação causou surpresa em todos. Ao chegarem ao primeiro posto de controle, Bonnie explicou que havia um posto de controle a cada 10 andares e que, se falhassem no teste, teriam que recomeçar. Após isso, chegaram a um hotel de luxo, onde Bonnie os aconselhou a descansar antes da primeira eliminação. Porém, logo depois de sua chegada, Bonnie desapareceu, atraída por uma refeição apetitosa no restaurante, deixando os participantes em uma mistura de expectativas e ansiedade. Enquanto isso, o grupo, energizado pelo sucesso de Anna, sugeriu se esforçarem ainda mais para encontrar Miau. Mas a noite tomou um rumo inesperado. Quando retornaram aos quartos, algo estranho aconteceu. Jay, que estava em seu quarto, foi surpreendido por um pilar de espinhos que surgiu, fazendo as paredes se estreitarem e a sala começar a se fechar. O pânico se espalhou rapidamente, mas a tentativa de escapar falhou, e as portas foram trancadas. Desesperados, Duola tentou usar uma série de habilidades poderosas, mas as paredes continuaram a se mover, impossibilitando a fuga. Foi quando Miau, mais uma vez, usou sua habilidade de transformação para escapar da armadilha. Quando a verdadeira forma de Miau apareceu, o grupo ficou surpreso, percebendo que ele havia se transformado para escapar. Enquanto isso, outros summoners começaram a sair de seus quartos, todos aparentemente enfrentando desafios semelhantes. O último a ser encontrado foi Stan, e todos temiam o pior quando começaram a ver tinta vermelha escorrendo debaixo da porta de seu quarto. Mas, para surpresa de todos, Stan apareceu do teto, explicando que havia escapado pelo sistema de ventilação. Foi nesse momento que uma voz ressoou pelo sistema de som, e um palhaço repulsivo se apresentou como líder do primeiro andar. Instantaneamente, o corredor foi tomado por explosões, e Jay e Duola conseguiram escapar por pouco. Stan quase perdeu a vida ali, mas foi salvo por Duola, que usou suas asas para resgatá-lo. O caos se intensificou com explosões, pessoas caindo em cavernas de lava e o chão desmoronando. O grupo teve que correr desesperadamente, mas, quando chegaram perto do lobby, o chão novamente explodiu, e uma garota estranha apareceu diante deles.
Eles ficaram assustados e perderam a compostura. Para sua surpresa, no entanto, era Bonnie, que revelou que tudo aquilo era parte de um teste, uma entrada assustadora para desestabilizá-los. Com o grupo frustrado e exausto, Bonnie explicou que sua entrada dramática era apenas para testar suas reações. Apesar do susto, o grupo teve que manter a calma. Por fim, chegaram ao lobby e encontraram o verdadeiro líder, um homem chamado Riley. Ele os parabenizou por terem superado o primeiro teste, mas a recepção amigável não impediu que eles ficassem desconfortáveis com sua aparência. Quando tentaram atacá-lo, Riley demonstrou rapidamente seu poder, usando uma energia que os prendeu a pesados pesos, deixando-os completamente imobilizados. Com um estalar de dedos, Riley fez um baú de tesouro aparecer diante deles, dizendo que era recompensa por terem passado no teste. Cada summoner abriu seu baú com expectativa. Alguns encontraram ouro, outros descobriram itens misteriosos, como um anel de açafrão. Miau ficou emocionado ao encontrar um diamante no valor de $1 milhão. Mas Richard, por sua vez, não teve tanta sorte. O que ele encontrou foi algo que fez o chão ruir sob eles, enviando todos para um abismo. Ela anunciou, com um tom confiante, que a corrida seria transmitida ao vivo pela TV, o que trouxe ainda mais pressão para todos os participantes, que já estavam lidando com a tensão das apostas altas. Enquanto se preparavam para a competição, ela declarou com firmeza que sairia vitoriosa, embora Duola acreditasse ter uma vantagem. Porém, logo ficou claro que os desafiantes frequentes, que estavam equipados com seus próprios veículos, tornariam a vitória um objetivo bem mais difícil de alcançar. A corrida começou quando Bonnie disparou a arma de partida, e imediatamente ela disparou para frente, usando sua velocidade impressionante, comparável à de uma cheetah. Enquanto isso, um ninja esquilo tentava ultrapassá-la, mas Miau percebeu que ele também era um invocador de animais. Duola e Jay logo se juntaram à liderança, voando em direção à linha de chegada. Ao mesmo tempo, uma vassoura de bruxa passou rapidamente por eles, seguida de perto por um mestre venenoso, com o restante dos competidores lutando para acompanhá-los. De repente, Bonnie se viu atraída pela presença de um famoso artista de mangá, que parecia deslocado na corrida e estava perdendo tempo ali. Alguns pilotos se aproximaram dele, pedindo autógrafos, mas ele os dispensou rapidamente e usou suas habilidades de desenho para aumentar sua velocidade, ultrapassando os outros competidores. Outro piloto, não satisfeito com isso, o acusou de trapacear, mas Bonnie, com um tom de desdém, zombou do reclamante. Em uma reviravolta inesperada, Stan passou por todos em um foguete militar roubado, explicando sua impressionante velocidade. Quando a volta final se aproximava, Jay alertou aos outros sobre o que estava por vir. Os desafiantes repetidos tinham a intenção de eliminar a competição para garantir que fossem os últimos sobreviventes. Foi então que um piloto conhecido como Deadeye mirou e disparou seu Calamity Gun, tirando vários competidores da disputa. Deadeye estava se preparando para disparar novamente, mas Duola tentou se esquivar de seus ataques, vendo as balas se curvarem na direção dela. Percebendo que não haveria como escapar, Duola e Jay decidiram atacar Deadeye, forçando-o a absorver suas próprias balas. Nesse momento, o mestre venenoso liberou uma névoa tóxica, desorientando os pilotos e fazendo com que um deles quase caísse em um abismo. Em uma tentativa desesperada, o piloto, agora transformado em uma cobra venenosa, atacou o mestre venenoso, que, no entanto, permaneceu impassível e arrogante, declarando sua superioridade. Foi quando o ninja esquilo apareceu e, com um poderoso tornado, começou a absorver o mestre venenoso, virando a maré da corrida. No meio do caos, outro competidor, aparentemente enlouquecido e armado com espadas, começou a atacar os outros pilotos. Seu objetivo parecia ser derrubar todos como se fossem meros obstáculos. Dois pilotos, apavorados, imploraram por suas vidas, mas o espadachim os ignorou, considerando-os mortos. Ele se preparou para atacar quando, em uma tentativa desesperada de salvar os pilotos, Stan se lançou com seu foguete em direção ao espadachim. Porém, o atacante cortou o foguete com um golpe, fazendo-o cair. Quando estava prestes a desferir um golpe fatal em Stan, o herói de mangá interveio, bloqueando o ataque e começando a recitar um discurso sobre amizade e vida. Para a surpresa de todos, as palavras dele se transformaram em feitiços poderosos que atingiram o espadachim, enfraquecendo-o a cada palavra pronunciada. Enquanto isso, Bonnie declarou que 15 pilotos genuínos haviam avançado para o terceiro andar após cruzarem a linha de chegada. No terceiro andar, houve um concurso de culinária, onde Sei brilhou com seu ramen de carne, impressionando até o juiz, que não resistiu e devorou seu prato. Mal também conseguiu impressionar com um prato à base de frutas, e Stan fez algo inusitado, criando um robô que servia sorvete. No quarto andar, um concurso de karaokê aconteceu, e uma performance de uma estrela do rock e do metal foi tão avassaladora que quase nocauteou o público. Chama, visivelmente impaciente com os acontecimentos, filmou a TV em frustração, ponderando como poderiam se infiltrar na fornalha demoníaca.
Foi nesse momento que Earth apareceu e sugeriu que as garotas visitassem a ilha por alguns dias, alegando que o ar seria bom para elas. As garotas concordaram, e Earth revelou a presença de uma poderosa besta. Apesar da aparência formidável da criatura, as meninas ficaram assustadas, mas Hart insistiu que era um presente. Ela, de forma ameaçadora, declarou que finalmente havia conseguido controlar o poder da besta. Bonnie, por sua vez, reuniu uma enorme quantidade de energia espiritual e, utilizando esse poder, se teletransportou para 100 andares dentro da fornalha demoníaca, chegando a uma porta que levava a Pandora, uma deusa acorrentada. E foi nesse momento que Bonnie, com o olhar fixo, começou a perceber que tudo o que eles tinham feito até agora os havia levado a esse encontro crucial.